E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 69º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Histórias da Casa Velha da Ponte, da Cora Coralina, representante do Goiás no Giro pelo Brasil. Terra de Marília Mendonça, o Goiás é o estado mais populoso da região centro-oeste do país, que finalmente chegou ao Giro pelo Brasil. E a autora de hoje, ela não apenas nasceu em Goiás, mas ela nasceu em Goiás, Goiás. Vamos falar sobre ela. Nascida em 1889, Ana Lins vai ter como pseudônimo Cora Coralina, um dos nomes mais bonitos da literatura, na minha opinião. Ela era uma doceira de profissão, mas ela escreveu a vida toda e só foi publicar pela primeira vez aos 76 anos. Ela tinha quase 90 quando ela realmente se destacou no cenário nacional por conta da descoberta da obra dela pelo Carlos Drummond de Andrade. Ela não se filiou a nenhuma corrente literária, ela é mais famosa por sua poesia, mas hoje a gente vai falar sobre um livro de contos dela. Originalmente de 1985, esse livro aqui eu tenho a edição mais atual da Global Editora, e ele vai ter contos baseados nas memórias da Cora Coralina, ela que foi da cidade de Goiás, então a gente vai ter muito essa questão da memória da cidade, uma memória familiar também e naturalmente uma memória dessa casa velha da ponte. Tudo isso vai servir como um registro histórico-social do interior do Brasil do século XX e eu juro que isso aqui não é chato, vamos entender melhor nos pontos-chave do livro. Pra ser honesto, o início desse livro não ressoou nada em mim. Eu acredito que foi aquela experiência de quando você lê alguma coisa pra escola, que é uma coisa que só te entedia, assim. Entediante é uma palavra boa porque é algo que não capta sua atenção de nenhuma forma. Você não consegue se conectar com aquilo. E foi muito isso os dois primeiros contos desse livro. A partir do terceiro conto veio uma transição na minha percepção desse livro, porque eu realmente gostei de alguns contos, achei eles legais, bacanas, só que tinham dois incômodos que ainda estavam martelando na minha cabeça. O primeiro deles era uma questão da linguagem que estava sendo colocada ali para falar de pessoas que falavam errado, para colocar a linguagem delas como algo que era diferente. E eu não estava entendendo se era uma crítica, se era só uma observação, e no fim das contas eu desconsiderei isso como um preconceito, eu não acho que ela estava tentando acusar ninguém de nada. E eu só falo isso porque realmente era muito exagerado em alguns contos. Agora, o segundo fator, que é a questão da negritude nesse livro, eu demorei um pouco mais para entender de onde vinha, porque as personagens negras, elas tinham a cor delas descrita de uma forma que atualmente a gente acha ruim, mas obviamente a gente passou por um processo socialmente para conseguir chegar numa linguagem melhor para falar de gente preta. Ela vai usar palavras como mulata, morena, e tem uma hora que ela vai descrever uma pessoa como tendo a pele manchada, e eu não consegui visualizar exatamente o que ela queria dizer. Eu não entendi se a pessoa tinha vitiligo ou se era outra questão, mas isso ficou mais bem explicado porque depois você entende que o ponto de vista do livro é de uma pessoa que é descendente de donos de pessoas escravizadas. E aí faz sentido ela não ter esse cuidado ou realmente não se importar com isso. É também uma questão da época, mas essa outra camada de ser descendente de donos de pessoas escravizadas é uma coisa nova pra mim. Eu nunca tinha lido esse ponto de vista assim na literatura, ainda mais considerando que já passou uns 40 anos desse livro, mas eu achei que depois eu fiquei em paz com isso. Até porque isso também ajuda na construção do que era o Goiás da época que o livro vai fazer. As pessoas racistas, elas não surgiram a partir do momento que a gente conseguiu nomear algumas coisas na discussão racial, obviamente. E para mostrar essa cultura, a Cora Coralina ela fez uma seleção muito boa de elementos da sociedade, assim, coisas que vão fazer parte do dia a dia, das vivências de cada pessoa. A gente vai ter a religião ali, a gente vai ter a justiça, a gente vai ter a política, a gente vai ter a educação, as famílias da época, inclusive as personagens também. Eu achei a escolha das pessoas que teriam as histórias contadas ali muito boas, porque a gente vai ter as fofoqueiras, a gente vai ter as prostitutas segregadas, a gente vai ter os retirantes nordestinos, que são parte da sociedade também, né, os imigrantes. A gente vai ter os bandidos, a gente vai ter as solteironas abandonadas e a gente vai ter até as donzelas raptadas, algo que era muito comum na época e que eu acho que eu nunca tinha visto na literatura, pelo menos não que eu lembre. E tudo isso vai contribuir pra gente ter uma atmosfera de contação de histórias aqui. Eu considerei
considerei a Cora Coralina uma boa contadora de histórias. E isso é muito afetivo pra mim, porque a imagem de você num forno a lenha, com chinelo e meia, escutando os outros contarem casos, nossa, é muito familiar, é muito caro pra mim. Além disso, eu considero que a Cora Coralina também escreve bem. Neste livro, particularmente, eu considero isso porque eu vejo uma variação linguística, eu vejo uma variação temática, eu acho que ela passeia por vários momentos, assim, várias ocasiões diferentes. E, além disso, eu acho que ela tem um estilo próprio, é bem definido. E eu acho que eu digo no geral, assim, o que é escrever bem pra mim. Acho que eu nunca falei disso no canal. Pra mim, uma boa história, ela tem que ter algum conflito que seja realmente interessante. Aquilo tem que chamar a minha atenção de algum jeito. E, além disso, eu também gosto de ver uma intenção bem colocada. Eu sei que você não precisa explicar tudo, eu falo isso em todos os vídeos na minha cabeça, mas eu acho que você tem que ter uma intenção bem definida. Assim como o estilo de uma pessoa é aquilo que ela vai querer vestir, como que ela vai organizar os acessórios, o cabelo. Eu acho que você tem que organizar um livro de uma forma que faça sentido para você. Como o leitor vai ver aquilo, é óbvio que é diferente para cada um. E eu já falei de livros que eu acho que são bons, mas que não são o meu gosto. Eu acho que é tipo isso, você entende o estilo do livro, mas você também vai ter uma opinião própria. Só que se o livro não tiver muito bem definido, assim, se ele estiver muito confuso, aí eu acho que ele realmente não vai estar tão bem escrito. Por fim, eu preciso destacar que o livro vai usar a palavra arreda no momento e eu adorei esse detalhe, eu nunca tinha lido isso num livro também, eu amei. E eu também preciso destacar o conto O Boi de Guia, que foi o conto que eu mais gostei, ele realmente mexeu comigo e eu vou falar melhor dele nos spoilers. Mas antes disso, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu gostei como um todo, eu fiquei curioso para ler a poesia dela, inclusive, mas se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu tenho que ser honesto, eu não sei. Tipo, sei lá, assim, eu não tenho esse ímpeto pra ser honesto, não é aquela coisa que você lê e que você quer que os outros leiam. Eu gostei, mas assim, não é aquela coisa que eu vou dar pros outros, que eu vou emprestar, assim, com vontade. Eu li, gostei, é isso. Não tenho mais nada pra falar, além dos spoilers. Pra quem for ficar até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo e vamos comigo quem for continuar. Teve uma parte que me tocou muito no livro porque a gente tem o seguinte parágrafo na página 42. Abre aspas. Os pais antigos eram duros e criavam os filhos na lei da disciplina. Na roça, então, criança não tinha infância. Firmava-se nas pernas, entendia algum mandado, já tinha servicinho esperando. Eu já tô quase chorando de novo só de ler, porque isso me lembra muito minha mãe. Ela fala muito dessa infância em que ela mal era uma criança mais crescida que os irmãos e ela já tinha que cuidar dos irmãos, ela já tinha que cuidar da casa e cozinhar e trabalhar mesmo, e ser colocada pra trabalhar. E ela nunca entendeu o que era isso de infância, assim. Ela não teve essa opção. E isso já me pegou muito logo de cara nesse conto. Mas depois a gente ainda vai ter a história dessa criança de 5 anos que é colocada para trabalhar no campo. E é muito triste o fim desse conto porque é a criança morrendo esmagada por um boi. Eu fiquei desolado, assim. Eu não tenho palavras para colocar o meu choro, o quanto ele foi visceral, assim. Eu chorei como se tivesse acontecido comigo, assim. Eu realmente fiquei afetado, foi muito triste. E essa é a única coisa que eu vou destacar desse livro, porque acho que nada vai chegar perto também. Existe um outro conto que eu achei engraçado, que eu ri dele, mas eu não me importo de falar disso no vídeo. Quem quiser ler, que leia. Mas esse conto do Boi de Guia foi assim... Foi difícil. Foi difícil. Vamos para a conclusão. Esse livro ele conseguiu me conquistar ao longo dele, ele cresceu em mim e no final eu consegui falar que eu gostei dele de verdade, genuinamente, e eu fiquei feliz por isso. E é isso, gente, muito obrigado quem ficou até aqui, te peço para curtir o vídeo, para comentar se quiser participar da discussão, se inscrever no canal também, e até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo para vocês. Tem que cortar o cabelo.